Um prazer falar com vocês, tá? Voltando aos assuntos sobre o continente americano, e nós já vimos aí todas as questões físicas, né? Clima, relevo, geografia, tá? Toda essa questão desse continente maravilhoso, onde está o nosso querido Brasil, na América do Sul. Hoje nós vamos falar basicamente sobre dois países, né? A América Anglo-Saxônica, o espaço econômico, tá? Professor Anderson Batalha, vamos geografar conosco, tá bom? A América Anglo-Saxônica está aqui englobada, ou seja, está associada, está ligada a apenas dois países. A ele, Estados Unidos e, é claro, o Canadá. Só esses dois países. América, lembre-se disso. América Anglo-Saxônica só tem esses dois países, Estados Unidos e Canadá. Por que, professor, leva o nome de América Anglo-Saxônica? Porque é uma questão de como se fosse uma herança do período da colonização. Tá? Estados Unidos e Canadá foram colonizados por ingleses, né? Só o Canadá que teve um pedaço aí de franceses, né? Mas porém uma minoria muito pouca. E, claro, os ingleses dominaram aquela região. Por isso que levaram o nome de Anglo-Saxônica. E uma das heranças deixadas por ingleses foram o quê? A sua língua. A outra América é chamada de América Latina, pegando do México, né, que também é América do Norte, pegando o México, América Central inteira e América do Sul é considerada América Latina. Por que América Latina, professor? Porque foram colonizados por os latinos, ou seja, espanhóis e portugueses. Era esse nome que eles tinham na época na Europa. Os latinos eram espanhóis e portugueses. Já a América Anglo-Saxônica foi colonizada por ingleses e franceses. América Latina, espanhóis e portugueses. Desculpa, espanhóis e portugueses. Por isso que é considerada América Latina. Depois a gente vai ver mais na frente, tá bom? E aí nós vamos falar sobre ela. Estados Unidos, surgimento de uma subpotência. Como foi que os Estados Unidos se tornou uma potência mundial? Professor, e quando eu digo potência, não é só potência econômica, não, é a potência militar, é a presença de indústrias com tecnologia de ponta, grande participação no comércio mundial. E esse crescimento, gente, começa aí a partir das manufaturas do século XVII. Né? Estados Unidos ele começa, de fato, ter esse enriquecimento pelas manufaturas, ou seja, a mão de obra crescente naquela época, e aí, impulsionada pelo avanço tecnológico, ou seja, pela Revolução Industrial, pela Revolução Industrial a partir do século XVIII, ela sai na frente. E lembre-se, ó, que interessante, lembre-se que é bom a gente associar, a primeira Revolução Industrial foi na onde? Na Inglaterra. Quem eram os colonizadores dos Estados Unidos? Ingleses. Inglaterra? Ingleses. Inglaterra, ingleses, então, levam para lá, até porque eram novos territórios, nova colonização, descoberta de minério, né? E outros aspectos que a gente vai ver, transformam os Estados Unidos na primeira potência econômica do planeta. Vocês terem uma ideia hoje, baseia-se que 24% de toda a riqueza mundial é americana, né? Sai de origem dos Estados Unidos. A presença de indústrias com altas tecnologias de ponta, a gente sabe disso. Isso aí se adquiriu mais na frente, que eu vou falar daqui a pouco, e a grande participação no comércio mundial. Ela se torna uma referência na OMC. O que é a OMC, professor? A Organização Mundial do Comércio. Ela se torna uma potência mundial na ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, os Estados Unidos ela é uma referência. Ela é o topo, né, do que se refere em economia, refere em poderios militares, que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Vamos lá. Fatores que destacaram no início da industrialização estadunidense. Quais foram os fatores que a industrialização teve? Aí, por que os Estados Unidos teve essa explosão? Tá? Nós sabemos que a primeira Revolução Industrial nasceu na onde? Lembre-se disso. Na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial nasce nos Estados Unidos e a gente vai entender o porquê. Ó. Quais são os fatores? O mercado consumidor interno, ou seja, uma grande massa populacional, e aí impulsiona o país a produzir, até porque nós temos o consumidor. Já imaginou eu comprasse hoje, montasse uma fábrica, suponhamos uma fábrica aí de chinelos, e de uma hora para outra ninguém usasse mais chinelo, que só quisesse usar sapatos, eu quebraria.
eu entraria em falência, né? Então, quando eu tenho um consumidor, quando eu tenho um mercado consumidor interno bombando, né, se movimentando, comprando, tudo que eu produzir vai ser vendido. Então, vai ter uma lucratividade muito maior. Por isso que os Estados Unidos saiu na frente, porque o mercado consumidor interno era excelente. Outra questão era a acumulação de capital. Então, essa acumulação de capital, essa riqueza gerada pelo mercado consumidor interno, pelo processo de industrialização, né, pela boa movimentação no país, fizeram com que eles acumulassem muito dinheiro. E outros aspectos que fizeram que ele acumulasse, que a gente vai falar já já. Tá? A numerosa mão de obra, tá? Nós estamos falando aí de um país também populoso, país populoso, os Estados Unidos, então a mão de obra lá é interessante e atraída, né? E atrai muita mão de obra qualificada. Por que, professor, os Estados Unidos atraem muita mão de obra qualificada? Simples, gente. Porque nós estamos falando de indústrias de ponta, tecnologias de ponta, então necessitam que a mão de obra seja o quê? Qualificada. Além de que esse acúmulo de capital fazem com que as empresas, as indústrias investam em faculdades, em tecnopolos. O que é tecnopolos, professor? Em faculdades ou escolas especializadas para ensinar os alunos a uma tecnologia que seja voltada à indústria. Ou seja, quando você sai da escola ou termina a sua faculdade, você já arruma um emprego, porque sua mão de obra está qualificada pelos investimentos que fazem os Estados Unidos, tá bom? Desculpa, outra aglomeração, outros fatores são esses. Fonte de energia, né? O país tem uma fonte de energia também pela questão do energia elétrica, ela tem o carvão mineral na região também, tá? E aí fizeram com que os Estados Unidos, a descoberta do petróleo, aí eu vou entrar na segunda revolução industrial, quando os Estados Unidos, né, eles constroem o motor a combustão, porque antigamente o motor era a vapor, através do que? Da queima do carvão mineral na Inglaterra, a primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial é a fabricação, a produção de motores a combustão, ou seja, a queima do petróleo. Os Estados Unidos descobrem essas jazidas de petróleo em seus territórios, juntamente com o carvão mineral, juntamente com a energia elétrica. Então eles o quê? Impulsionam, saem na frente na segunda revolução industrial e constrói até o primeiro carro, Ford T, construído por Henry Ford, né, que começou a construir em massa o carro, o primeiro carro americano, o primeiro carro mundial, Ford T, carrinho preto. Depois pesquisem lá no Google, Ford T, vendeu bastante, lindíssimo carro naquela época, imaginem uma grande invenção, um carro. Então, com esses aspectos, mercado consumidor interno, acumulação de capital, numerosa mão de obra qualificada, fonte de energia, segunda revolução industrial, o país começa a crescer, mas temos mais fatores. Os fatores foi a facilidade de transporte. Lá, as bacias hidrográficas americanas são favoráveis às navegações, que ajudam o escoamento. Além de que ferrovias que ligam praticamente todo o território americano, escoamento de mercadorias. Nós temos grandes malhas de rodovias, ou seja, rodovias são excelentes, e principalmente as cidades sendo localizadas próximo aos portos. Então, ajuda de fato, todas essas ligações de facilidade de transporte ajudam de fato os Estados Unidos a saírem na frente. Ou seja, as cidades que produzem são perto dos portos, então não se gasta tanto para transportar a mercadoria da cidade X até o porto Y, são próximos. Então, todos esses aspectos, até mesmo os aspectos físicos, como as bacias hidrográficas, servem como uma malha de transporte, ou seja, facilitando o comércio, a industrialização nos Estados Unidos e, consequentemente, ajudando no que se refere ao seu dinheiro. Outra coisa também foi os benefícios econômicos pelas guerras mundiais ocorridas no século XX. Os Estados Unidos, por ser industrializado, produziu também as indústrias bélicas. O que são indústrias bélicas, professor? Indústrias armamentistas, de armas. Então, além de vender armamento nas guerras, os Estados Unidos ajudou os países que foram fragilizados, fragmentados, destruídos pelas guerras. Nós sabemos que a Europa foi o berço disso tudo, né? Então os Estados Unidos lucrou muito
com essas duas guerras, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, porque ele ajudou de fato, né, os países a se reerguerem economicamente, tá? Isso é emprestando dinheiro, emprestando mão de obra, emprestando tecnologia, maquinários, né, para que os países começassem a se reerguer pós-guerra. Além de que os Estados Unidos, ela se torna, após a Segunda Guerra Mundial, um importante aliado para os países capitalistas. Nós já falamos em sala de aula que é capitalismo e socialismo. Guerra Fria, lembra disso? Vou até colocar aqui, ó. Guerra Fria. Então, eles são aí o principal forte contra essa Guerra Fria, e a guerra com uma corrida armamentista e tecnológica. Os Estados Unidos saem na frente, né, a lançar o primeiro homem na Lua, a lançar a questão dos satélites, as tecnologias, e aí a explosão da globalização, da internet, do computador, enfim. Os Estados Unidos ele sai nesse contexto porque ele lucra muito com essas guerras, não só na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas também pós-guerra, na questão da Guerra Fria. Então, esse é apenas os principais fatores que levaram os Estados Unidos hoje a ser uma potência econômica, uma potência militar, uma potência tecnológica, um país de referência. E aí, a partir de 1950, né, países como Japão, países da Europa, a partir aí de 1950, 70, 80, 90, né, porque em 1990 para os anos 2000, os Estados Unidos teve uma queda no seu dólar, né, por conta de uma crise financeira chamada crise imobiliária. E aí alguns países imaginou que ia passar os Estados Unidos na sua economia, mas não conseguiram, né? O dólar hoje ainda é referência no comércio internacional. Os Estados Unidos é referência de todos aqueles contextos que eu já falei, na OMC, na ONU, na OTAN, né? Que é o Pacto das Nações Unidas, das organizações do Tratado do Pacífico, né? Que são os países capitalistas, tá? E aí países criaram até blocos econômicos, e a gente vai falar depois sobre isso, né? Por exemplo, os países da Europa criaram a União Europeia para se fortalecer. Os países da Ásia, né? Os países asiáticos criaram os tigres asiáticos, são países que se ajudaram para ficar ricos. E os Estados Unidos criam o NAFTA, que é um bloco econômico entre Estados Unidos, México e Canadá. Então, quando os Estados Unidos percebia uma organização para derrubar sua economia, ele montava outra e superava, né? Hoje os Estados Unidos está apenas à frente de todos os países. Atrás dos Estados Unidos nós sabemos que está a China, que é a segunda potência econômica do planeta, mas os Estados Unidos se mantém aí na sua hierarquia econômica, militar, tecnológica e diversos aspectos. Por isso que os Estados Unidos aí é um dos países mais procurados por imigrantes, né, para adentrar no sonho americano de ficarem ricos, de permanecerem lá na sua economia, né? Mas aí existe uma lei protecionista, ou seja, de proteção, que até fazem muros para proteger essa entrada ilegalmente no seu país. Gente, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Vou terminando por aqui para não ficar tão longo, né, a nossa aula de hoje. Desde já agradeço a todos, um cheiro no coração. Estou com saudade das aulas presenciais. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? E dúvida a gente tira agora no nosso grupo de WhatsApp. Fui!